Uma série com um tema curto, simples, bastante necessário e desafiador. Ser igreja. Uma série de 5 mensagens refletindo a partir das Escrituras sobre a igreja de Jesus. A proposta dessa série é fazermos, e o que nós tentamos fazer ao longo dessas mensagens, uma reflexão bíblica e pensar na nossa identidade e na nossa missão como povo de Deus, considerando os 5 aspectos fundamentais dessa identidade. Primeiro, nós falamos o que significa ser igreja. Quem somos à luz da palavra de Deus? A nossa identidade fundamentada na palavra. E a igreja, ela não é essa estrutura. A igreja são as pessoas que Jesus salva, que Jesus traz para a sua igreja. E a igreja, ela tem a sua origem em Cristo. A igreja, ela é um povo com uma identidade, com uma missão. E que precisa cumprir o seu chamado como povo de Deus no mundo. Falei sobre a importância, mas também o perigo dos extremos. Falei que em relação a Deus, a igreja é uma comunidade que adora. Em relação aos irmãos, a igreja é uma comunidade que edifica. E em relação com os de fora, a igreja é uma comunidade que testemunha, que estende a mão, que age com misericórdia. Só que por outro lado, nós podemos correr o risco de viver os extremos. Nós podemos achar que a igreja, ela é um monastério. Ela é um lugar apenas de contemplação. Nós podemos correr o risco de achar que a igreja é uma fortaleza, um lugar que a gente fica aqui, o mundo vive como ele quer, e nós estamos aqui fortes, e o inferno não vai prevalecer, e nós corrigimos um pouco essa visão, e nós falamos então que a igreja também não é uma ONG, não é uma organização governamental, não serve apenas para a ação social. Esses não são os aspectos bíblicos da igreja. Ela olha para Deus, ela adora, ela no seu meio há edificação, há crescimento, há maturidade espiritual, mas ela também testemunha, ela evangeliza, e esse equilíbrio é muito importante. Nós falamos sobre uma comunidade bíblica, uma igreja edificada sobre a autoridade da palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, que prega a verdade que liberta, a Escritura, que uma igreja que tem consciência que a Escritura tem autoridade divina, uma igreja que aplica a palavra de Deus com fidelidade, uma igreja que cresce e amadurece espiritualmente. Uma comunidade acolhedora, que tem os seus relacionamentos moldados pelo amor e pela graça de Deus, que tem um ambiente de conexão verdadeira e genuína com as pessoas, uma igreja acolhedora, onde a palavra gera transformação de vidas, mas também gera um amor autêntico. A graça de Cristo produz um povo acolhedor. Os seus membros recebem de Deus dons, talentos, recursos e habilidades, não para serem consumidores de igreja, não para serem espectadores de igreja, mas para servirem. Nós falamos sobre uma comunidade transformadora. Os seus membros entendem que foram alcançados pela graça salvadora de Jesus e desejam, portanto, pregar, viver e testemunhar o poder transformador do Evangelho, sendo um agente de transformação no mundo em que vive para a glória de Deus. É uma igreja que não existe para si mesma, mas vive esse evangelho que transforma vidas, esse evangelho que transforma famílias, esse evangelho que transforma comunidades, esse evangelho que gera um impacto interno e externo. Nós fizemos uma pausa de 2 semanas nessa temática. Eu quero agradecer ao irmão Luiz e ao Anderson, que durante a minha ausência, nesses 2 domingos, ficaram responsáveis pela ministração da palavra. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos encerrar essa série focando no aspecto missional da identidade da igreja. Ser igreja, vivendo o chamado e cumprindo a missão. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus,
capítulo 4. Mateus, capítulo 4, nós leremos os versos de 18 a 20, e depois você vai lá para o final de Mateus, capítulo 28, e nós leremos os versos 19 e 20. Mateus, capítulo 4, de 18 a 20, e depois Mateus 28, de 19 a 20. Se você está atento às nossas divulgações, ao tema do aniversário da igreja, a semana que vem, dia 26 e 27 de julho, sábado e domingo, tema que também foi o tema base do nosso retiro de carnaval da igreja, ser e fazer discípulos, um chamado e uma missão. Eu quero pensar nessa temática nessa noite. Eu apenas mudei um pouco o título para enquadrar na série, mas nós vamos refletir no mesmo assunto. Igreja, vivendo o chamado e cumprindo a missão. Um chamado e uma missão. Mateus 4, verso 18 diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Mateus 28, vai lá para o 28. Os dois últimos versos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deixa a sua Bíblia aberta aí, nós já voltaremos aqui para fazer a exposição desse texto. Quero orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, que já foi introduzida aqui, daquilo que nós vimos nesses últimos 4 domingos. Ó Pai, mas nós queremos ouvir o Senhor também hoje, Pai. Por isso, fale conosco, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja nos falar. Nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos ser impactados pelo Senhor, nós queremos ser moldados pelo Senhor, queremos ser transformados pelo Senhor. Nos livre de nós mesmos e que teu Santo Espírito nos aproxime e nos molde cada vez à imagem de Cristo Jesus. Fale conosco. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu falei na segunda mensagem dessa série, dentro daquilo que eu já introduzi aqui, que não somos e não queremos ser uma igreja onde cada um segue o seu próprio entendimento, a sua própria doutrina ou a sua própria vontade. Nós precisamos, através da oração, de uma reflexão e de um estudo aprofundado das Escrituras, saber quem nós somos e para onde precisamos ir, para que os esforços se concentrem na mesma direção, guiados pela verdade da palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus e nós ansiamos em ser uma igreja com valores e objetivos alinhados e fundamentados com as Escrituras. Nós precisamos crescer, ser edificados no conhecimento da palavra de Deus e sendo moldados por essa palavra. Nós sintetizamos a nossa missão como igreja local, a definição do nosso papel da seguinte forma: uma igreja bíblica, transformada pela palavra, conduzindo pessoas a um relacionamento com Jesus. Isso aqui não vai ser uma mantra, isso aqui não vai ser um ritual pelo qual nós vamos ficar repetindo o tempo todo e falar, fale comigo, repita. Não, isso aqui é um direcionamento. E pedagogicamente, nós entendemos que nós aprendemos algumas coisas por repetição. E nós precisamos repetir algumas coisas para que a gente assimile isso e que a gente entenda que nós somos uma igreja bíblica. E por ser bíblico, nós valorizamos a palavra. Mas nós não somos intelectualmente bíblicos, nós não somos com currículo acadêmico rico apenas, nós somos alguém que está sendo
dentro da nossa simplicidade, dentro daquilo que Deus tem nos dado, transformado pela palavra. Mas nós também temos algo que muitas vezes nós falhamos, que é conduzir pessoas a um relacionamento com Jesus. Nós queremos caminhar na direção onde a nossa igreja seja uma comunidade cristã biblicamente fundamentada, acolhedora de pessoas, que vive e testemunha o poder transformador do Evangelho. Nós estamos nos esforçando, e essa é a nossa visão pastoral, da nossa liderança que eu tenho trabalhado, porque nós queremos nos estruturar e desenvolvermos algumas características que nós definimos, e já falamos aqui, bíblica, acolhedora e transformadora. Agora, quando nós olhamos para o nosso papel como igreja local, e para as Escrituras, uma igreja bíblica, transformada pela palavra, conduzindo pessoas a um relacionamento com Jesus, não é nada novo. Porque isso é bíblico. A igreja está fundamentada sobre qual doutrina? Os apóstolos, certo? É ela que nos fundamenta, é a revelação de Deus que fundamenta a igreja. Essa palavra, a revelação de Deus para nós, ela tem a sua plenitude em Cristo Jesus. E quem transforma a nossa vida? Jesus, a palavra encarnada. Mas ela nos leva a não só viver a nossa vida com Jesus, mas a conduzir pessoas a um relacionamento com Jesus, como eu disse. Ela está comprometida com a missão de fazer discípulos, de conduzir pessoas a um relacionamento com Jesus. E aqui talvez seja um dos maiores desafios que temos. Viver o chamado e cumprir a missão que Jesus confiou à sua igreja, fazer discípulos. Quer ver? Vou fazer um exercício muito simples e você não precisa me responder, mas qual foi a última vez que você sentou com um crente e você fez uma série de estudos bíblicos, vamos pensar nesses moldes com ele? Ou vamos pensar com um novo crente. Qual foi a última vez que você, senhor, ou você, senhora, ou você, um jovem casado, sentou com alguém que é mais novo que você, seja ele a menina com a senhora, ou o menino com o senhor, ou alguém com um casal mais novo, e abriu a palavra, e desfrutou da palavra, e teve um tempo de estudo com essa pessoa, para aproximar ela, para que ela conhecesse mais da palavra de Deus? Qual foi a última vez que você viu alguém com um perfil muito parecido com o seu, de idade, de estilo de vida, e você se aproximou dessa pessoa, você se conectou com ela, não para falar do time de futebol, que é bacana em alguns momentos, não para falar do seu prato de comida preferido, que também é bacana em alguns momentos, não para falar sobre a educação dos seus filhos, a escola que ele estuda, ou para se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Qual foi a última vez que você criou um relacionamento com alguém? Que você deu a ela o direito, não de mandar na sua vida, mas você abriu para ela e dizer assim, quando você precisar, você pode me ligar. E a pessoa te ligou, porque você era o contato do celular dela, que ela sabe que pode contar em relação a isso. São exemplos de como nós falhamos nesse processo. São exemplos de como nós nos acostumamos a vir ao templo, a terceirizar as responsabilidades dentro da nossa liturgia do templo, que tem o seu valor e importância, e não estou negando isso, mas quando nós esquecemos de expandir isso. Qual foi a última vez que você sentou na sua casa com os seus filhos, e você abriu e falou da palavra de Deus com ele? Qual foi a última vez que você desligou a televisão e você sentou em volta da mesa e você agradeceu a Deus pelo alimento que Ele tem dado? Isso é discipulado, queridos. Isso é conduzir pessoas a começar do nosso lar a um relacionamento com Jesus. O texto que nós lemos, o capítulo 4 de Mateus, está descrevendo o início do ministério de Jesus
né, o contexto maior é esse ministério está ganhando início. E Jesus, ele está chamando, ele está selecionando, ele está escolhendo os primeiros discípulos. E esses versos do capítulo 4 descrevem que Jesus estava andando à beira do mar da Galileia, e Jesus vê dois irmãos, Simão e André. E eles não estão fazendo qualquer coisa, eles estão ocupados em sua tarefa de lançarem as redes ali no lago da Galileia, e Jesus os convida a segui-lo e diz: pois eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles deixam tudo o que estão fazendo e passam a seguir a Jesus. Se nós continuarmos os versos 21 e 22, observaremos que não muito distante dali, ele viu Tiago, filho de Zebedeu, ele viu João, seu irmão, preparando, consertando as redes, e Jesus também os convida a seguir, e eles deixam seu pai Zebedeu no barco com os empregados, e eles seguem a Jesus. Queridos, Jesus está escolhendo pessoas de profissões comuns daquela época. E Jesus convoca e desafia esses pescadores com um chamado para segui-lo e para serem pescadores de pessoas. E eles deixam as suas atividades para seguir o chamado de Jesus. Ser discípulo de Jesus é alguém que foi salvo e chamado para um projeto de transformação pessoal e para uma missão de vida. É uma convocação para que o discípulo viva uma nova vida em Jesus. Mas o alvo do discipulado, como nós veremos aqui, ele também é missionário, é levar outros a Cristo. A igreja, queridos, não é uma empresa que contrata pessoas aleatoriamente com metas, com objetivos de performar, de trazer lucros. Ela não é uma ONG que sai por aí recrutando pessoas para um trabalho coletivo de voluntariado. Ela não é um grupo de amigos com certas afinidades, como nós já falamos em algumas mensagens anteriormente. A igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus. Daqueles que foram chamados por Deus e salvos por uma missão eterna. Alguém já disse que ser discípulo é ser um aluno da escola de Jesus Cristo. É ser transformado à imagem e semelhança de Jesus. Eu gosto, já citei aqui em outras ocasiões, da frase de um pastor presbiteriano, Ricardo Agreste, quando ele diz assim: discípulos de Jesus são homens e mulheres que compreenderam o que aconteceu na cruz, se renderam ao amor e ao perdão de Deus oferecidos na cruz, e se tornaram então na história seguidores de Jesus, imitadores de Jesus. Portanto, seguir a Jesus é responsabilidade de todo aquele que se arrepende e crê no Evangelho. O significado bíblico, muitas vezes para descrever o discipulado, o discípulo de Jesus, aquele que ouviu o chamado de Jesus, traz o conceito de alguém que ouviu o chamado do seu mestre e resolveu unir-se a ele. A ideia de seguir, de ir atrás de alguém, de ir para algum lugar com outra pessoa, a concepção de um tipo de comportamento e relacionamento modelado em outra pessoa. Aqueles homens, Simão e André, ao ouvirem o convite de Jesus: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens, de imediato eles deixam de lado a sua vocação como pescadores e o seguiram. Jesus deixa claro para aqueles homens que desejavam ter prioridade sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua carreira. As palavras de Jesus têm um imperativo: siga-me. E a minha pergunta, antes de entrar na promessa que Jesus faz aqui para os discípulos, estamos de fato seguindo Jesus? Ou nós seguimos as nossas preferências pessoais? Você está de fato aqui porque você é um seguidor de Jesus, e eu quero que você pense junto comigo,
Ou você está aqui porque aqui você tem preferências pessoais? Você está aqui porque você ouviu o chamado de Jesus e fez parte do corpo dele, por fazer parte do corpo dele. Aqui é a igreja que você entende que ele o colocou e que você precisa crescer, se desenvolver, servir. Ou você está aqui porque você gosta dos corintianos que tem aqui. Ou você está aqui porque você gosta dos palmeirenses que tem aqui. Ou você está aqui porque você gosta dos eventos que fazemos de tempos em tempos. Queridos, a palavra de Jesus tem um imperativo. E esse imperativo é seguir. E hoje, seguimos Jesus ao ouvir o chamado dele, nos rendemos a ele. E mostramos que estamos seguindo quando nós começamos a viver a nossa vida cristã e o nosso relacionamento como igreja. Mas repito, não porque nós temos uma preferência, porque é só mais perto da minha casa. É bom quando é perto de casa. Eu já fui de uma igreja que eu ia a pé para casa. Eu ia a pé da igreja para... Eu falei errado, né? Eu ia a pé da minha casa para a igreja. É bom, não é? Só era ruim quando eu ia buscar da Isa, que a gente namorava, eu ia com o teclado dela. E aí eu ia carregando o teclado. Aí era difícil. Mas quando não tinha o teclado, era fácil. É bom. Mas eu não posso estar numa igreja somente porque ela é perto da minha casa. É bom quando a igreja é bíblica, quando ela está dentro daquilo que eu creio a partir da palavra de Deus e ela está perto da minha casa, ótimo. Mas esse não pode ser somente o meu motivo. O meu motivo é olhar, aquela igreja pega a verdade da palavra de Deus, o meu coração não está ali porque eu quero servir ao Senhor, ou meu coração está ali porque é perto da minha casa e eu não tenho o que fazer de domingo à noite, e eu vou para a igreja. Mas a promessa e a palavra do Senhor para aqueles discípulos também tem uma promessa. Eu farei de vocês pescadores de homens. Ele assume a responsabilidade de fazer deles o que é o seu propósito. Eu já preguei aqui sobre esse assunto na série de Marcos com mais detalhes, eu não vou entrar nisso. Mas Hernandes Dias Lopes descreve que Jesus pesca esses homens para serem pescadores de homens. Eles foram pescados para fora do anonimato. Eles foram pescados para serem colunas da igreja, luzeiros do mundo, ganhadores de alma. O chamado de Cristo é direto, imperativo e soberano. Jesus não deu explicações, nem ofereceu vantagens. Simplesmente o chamou e o chamou soberanamente. E esse chamado começa, segue-me. Essa semana faleceu um grande pastor e escritor, John MacArthur. E ele tem um livro, dentre tantos livros que ele tem, que chama... Eu vou errar no nome aqui, mas eu vou dar duas opções, uma é a certa. 12 homens extraordinariamente comuns ou pessoas extraordinariamente comuns. E ele trata sobre os 12 discípulos de Jesus. O chamado deles e como Deus os convoca e como Deus escolhe pessoas que têm a sua vida cotidiana, a sua vida normal, como nós vimos aqui, uma profissão normal daquela época, e como Deus então direciona a vida deles para que eles se tornem isso que o Hernandes Dias Lopes falou para nós, colunas da igreja, luzeiros do mundo, ganhadores de alma. Queridos, Deus nos convoca dentro daquilo que nós fazemos, dentro daquilo que nós temos, e nós somos, talvez alguns com mais... dentro daquilo que socialmente nós classificamos com cargos melhores, posições melhores, mas dentro da nossa simplicidade, dentro da nossa influência, dentro daquilo que Ele nos colocou, onde Ele nos colocou para morar, e Ele nos convoca, Ele nos chama para segui-lo, e é lá que a gente tem que ser discípulo de Jesus. É lá que a gente tem que viver esse chamado, de viver esse chamado de refletir a luz de Cristo. Às vezes a gente acha e fica esperando, fala assim, não, Deus vai me chamar o dia que eu for que nem tal pessoa. Não, queridos. Deus te chama do jeito que você está. Com a sua história. E primeiro Ele te chama para um relacionamento com Ele. Do jeito que você está, Ele te chama. Talvez você chegou aqui se sentindo o maior dos pecadores, a pessoa mais indigna de estar dentro de uma igreja, e é desse jeito que Ele te chama.
Talvez você chegou aqui frustrado, cansado da vida. É desse jeito que Ele te chama, para um relacionamento com Ele. A grande verdade é que quando nós nos relacionamos com Ele, nós não continuamos do mesmo jeito. E não deveríamos continuar do mesmo jeito. E Ele vai nos moldando. E aquilo que talvez são as nossas lutas, quando nós nos abrimos, os nossos pecados, Ele vai nos transformando. Porque nós nos rendemos ao chamado dEle. Mas Deus ainda continua nos chamando. E Ele nos chama para tarefas diferentes. E Ele nos chama primeiro para seguir, mas Ele nos chama talvez para deixar algumas coisas, para fazer algo específico para Ele. E talvez você pense, não, eu já passou a minha idade de fazer um seminário, de ser missionário, de cantar no coral, de fazer tantas outras coisas, mas eu volto ao tema que nós introduzimos aqui. Qual foi a última vez que você estava sensível ao Senhor e você ouviu o chamado dEle para você simplesmente conversar 1 hora com uma pessoa sobre a palavra de Deus? Ele nos chama e continua nos chamando para isso, queridos. A gente precisa estar conectado com algumas coisas. A gente precisa entender as aberturas que Deus vai nos dando. Eu estava de férias essas semanas, e na primeira semana eu fui para a casa dos meus pais, e eu parei no posto para abastecer, e ali em Santa Catarina o serviço é muito diferente do nosso aqui. Aqui em São Paulo é muito melhor, né? Eles demoram muito para fazer as coisas, mas eles são muito simpáticos. Eu parei ali, o frentista puxou o assunto comigo, e tinha um homem, desses homens que andam na rua meio desorientado, pegando as coisas, e ele falou assim, esse homem, quem olha ele aí não dá nada para ele, mas esse cara já teve 5 caminhões, já foi dono de alguma transportadora, sei lá, alguma coisa do tipo, e agora está aí desse jeito, emocionalmente quebrado. A gente precisa cuidar das nossas emoções, ele falou. E aí eu peguei o link. Eu falei, a gente precisa cuidar das nossas emoções, mas a gente precisa também pensar no nosso espírito. Numa oportunidade simples, queridos. Ele já fez. Eu estava falando com o meu, sei lá o que era, psicólogo, algo que ele tinha passado. Ele falou que é muito importante também o nosso espírito. Tá? Eu falei, então, é importante a gente cuidar do nosso espírito. E foi rápido, eu não tinha muito tempo, mas num simples diálogo a gente está atento, e às vezes a gente evangeliza sem falar o nome de Jesus, porque ele vai entender quando eu falei isso, talvez precisava entender mais algumas coisas, mas que a gente precisa, queridos, e a gente precisa estar atento. Quem está perto de nós? Qual é a sua história de vida, querido, que você pode sentar perto de alguém e chamar para um café da tarde? A gente já não faz mais isso. E vai lá comer um cafezinho, tomar um cafezinho, comer um bolinho. E aí, aqui em Caucaia tem umas irmãs que fazem um bolo bom, hein? Eu já vim de mais perto da Grande São Paulo, e lá em Grande São Paulo a gente perdeu a moda de fazer bolo, compra-se bolo. Né? Aqui ainda eu não vi nenhum, eu vi lá no Tijucos um lugar que vende bolo. Lá na Jandira, Barueri, isso já é comum. Sabe essas boleiras que tem um nome lá que vende o bolo. Mas qual foi a última vez que nem que seja comprar um bolinho do São Roque, fazendo propaganda aqui. Você comprou aquele bolo e você comeu tomando café e falando da palavra de Deus, queridos. Nós fomos chamados e enviados para proclamar o Evangelho e promover o reino de Deus, sendo um agente de transformação no mundo em que vivemos, para a glória de Deus. Precisamos levar a mensagem de Cristo aos perdidos, fazendo novos discípulos. A igreja deve viver e proclamar o Evangelho de Cristo para que, ouvindo a palavra de Deus, o resultado seja a salvação de muitos. Há um teólogo e escritor que diz assim, num seu livro grossão sobre eclesiologia, ele afirma que a igreja é missional, ou seja, ela é um corpo de ministros divinamente chamados e divinamente enviados, que proclamam o Evangelho e faz avançar o reino de Deus. Eu quero ir do capítulo 4 para o capítulo 28, saindo aqui de Jesus, chamando os primeiros discípulos, para o último capítulo de Mateus,
Porque após a morte e ressurreição de Jesus, ele novamente comissiona os seus discípulos com palavras agora que ampliam o chamado inicial. E Jesus, nesses versos, descreve o mandato da tarefa missionária da igreja. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A missão implica que os discípulos devem ir, ou os outros dizem que talvez em algumas traduções poderia ser indo, ou enquanto estão indo. O fato é que existe uma ordem de fazer discípulos. Não importa se você deve ir, ou se é enquanto você está indo, o fato é que nós temos uma ordem: fazer discípulos. Esses discípulos deveriam sair, ou enquanto estavam saindo, levar a mensagem para as nações. Queridos, fazer discípulo. Primeiro você escuta um chamado. Mas fazer discípulo significa levar alguém a experimentar o tipo de relacionamento com Jesus que o discípulo já possui. É uma relação de seguidor com o mestre. É um relacionamento de identificação, obediência e compromisso com o mestre. Fazer discípulos significa trazer pessoas à escola de Jesus, incluí-los entre os seus seguidores. Nós precisamos pregar, anunciar esse evangelho de salvação, queridos. Essas frases, e tem os seus valores por ter sido dito por grandes teólogos, tem a sua meia verdade, mas não é uma verdade completa. Você deve viver o evangelho, não tenho dúvida disso. Viver o evangelho fala muito, não tenho dúvida disso, mas nós fomos convocados para anunciar a mensagem de Jesus. Não é só viver. Não é só o seu vizinho saber que você é moralmente correto e que você sai todo domingo com a Bíblia para vir para a igreja. Não é só isso. É ter relacionamento, é conversar, é entender no nosso coração, queridos, que o propósito do homem é conhecer a Deus, é ter um relacionamento pessoal com Ele. E o resultado mais terrível do pecado é a nossa separação de Deus. Mas o pecado não somente nos separa, mas também nos escraviza. E essa era a nossa condição. E essa é a condição daquele que ainda não foi transformado por Deus. Ele precisa, como você precisava, ser liberto da escravidão do pecado. Precisa de uma mudança de mente. Precisa de uma mudança de coração. Precisa de um Salvador. Precisa do Evangelho, das boas novas. Precisa ser perdoado e restaurado a comunhão com Deus que é santo. O Evangelho, palavra do grego traduzido como uma boa notícia, uma informação que produz alegria, satisfação. O cristianismo tem a ver com a boa notícia. Ela é boa nova. As melhores boas novas que o mundo já ouviu. Eu gosto de uma frase que li que diz assim: o Evangelho é uma mensagem de maravilhosas boas novas para aqueles que sabem e reconhecem o seu desespero diante de Deus. Querido, alguém falou para você. Alguém falou para você. E a minha pergunta é: para quem você está falando? Alguém te convidou. E a minha pergunta é: quem você está convidando? Alguém teve paciência de ouvir suas perguntas? E a minha pergunta é: você tem paciência de ouvir as perguntas daqueles que talvez você possa ajudar nessa resposta? Até um tempo atrás, eu ainda não sei se eu tenho, eu tinha um evangelho de João. Daqueles pequenininhos, não mais no modelo que tem hoje, que é bem antigo, que alguém me deu quando eu era criança, na escola bíblica dominical. Alguém tinha paciência com o menino que fazia perguntas, com o menino que jogava papelzinho nos outros, com o menino que era menino. E aí a gente vai começando a se reservar para nós mesmos, e aí a gente esquece, queridos, que esse evangelho que nos alcançou precisa alcançar aqueles que estão perto de nós e que estão perdidos.
Além do texto de Mateus 28, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que Jesus comissionou os seus discípulos com a mesma comissão que recebeu do Pai. Assim como o Filho foi comissionado pelo Pai com a missão, o Filho comissiona os seus discípulos com essa missão. Veja, por exemplo, João 17:18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. João 20:21, novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os enviei. Nós temos uma missão, queridos. Deus nos comissionou. E na verdade não é nós que temos uma missão, Deus tem uma missão. E Ele nos envolve na sua missão. A sua igreja está envolvida na missão que é dele. E a gente simplesmente se dispõe. Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos pregar, anunciar o Evangelho. Cristo crucificado. Esse Jesus que viveu e morreu para salvar pecadores. Nós precisamos conduzir, falar isso para que com o objetivo de conduzi-las a Cristo. Nós confiamos que o Espírito Santo é quem convence a pessoa do seu pecado e leva a confiar na justiça de Cristo, mas nós fazemos a nossa parte de viver e compartilhar a palavra de Deus, de testemunhar aquilo que Deus fez e tem feito em nossas vidas. O chamado mais importante da nossa vida é seguir Jesus. Esse é o chamado mais importante da sua vida, queridos. Mas ao seguir Jesus, é ajudar outros a segui-lo, a amadurecer e a crescer na vida cristã. Trabalhei com um rapaz numa empresa por volta de 2014. Fiquei nessa empresa de 2014 a 2017, algo um pouco mais, um pouco menos, não lembro exatamente. E ele era um coordenador de uma área financeira dessa empresa. E ele tinha uma amizade com a secretária, e ele era, dentro da denominação dele, um obreiro, um estilo de um pastor, e ele começou a estudar teologia. E da amizade que ele tinha com a secretária conseguiu que no andar da presidência, ele usasse uma sala para no horário do almoço reunir um grupo de pessoas interessadas para estudo. Aquilo me envergonhou, confesso para os irmãos. Porque eu já estava no seminário, já era um crente. A minha área era uma área meio chata, então as pessoas não tinham muito afeto com um cara que fica cobrando eles o tempo todo. Então eu nunca fui um cara bem visto, ou a minha área não é uma área bem vista para o outro. E cria uma repulsa. Mas eu olhei para aquilo e falei, nossa, que legal, meu. O cara conseguiu reunir um grupo de pessoas e falar da palavra de Deus numa empresa na Vila Olímpia. Porque ele não guardou aquilo que ele recebeu do Senhor. Ele não vivia só o dom dele dentro da igreja, queridos. Ele passou a anunciar, dar estudos daquilo dentro da sala de reunião da presidência. E um grupo foi ali, aprendeu da palavra do Senhor. Ouviu da palavra do Senhor. Talvez, ou conhecendo alguns que eu ainda conheço dali, muitos não se renderam ao Evangelho, queridos. Mas não é o nosso trabalho convencer, o nosso trabalho é viver e pregar o Evangelho. A missão exige que os discípulos saiam e busquem levar a mensagem para as nações, para o seu país, para o seu estado, para a sua cidade, para o seu bairro, para a sua rua, para a sua casa, para a escola, trabalho e por onde Deus nos enviar. A missão que Deus nos deu consiste em reproduzir o que somos, discípulos. Precisamos ser obedientes ao ensino de Jesus. Porque o discípulo não é alguém que já aprendeu tudo, mas que está aprendendo na caminhada. Você nunca vai aprender tudo, querido. Então, com o que Deus tem te dado, faça a missão que Ele tem te dado. Não sei quais são as estratégias. O mundo em que nós vivemos está muito diferente. Em alguns lugares, talvez, dar um folhetinho, andar com um livrinho é uma boa estratégia. Talvez em outro lugar não é uma boa estratégia. Avalie. E pense. E converse. E nós, como igreja, precisamos nos estruturar para fazer isso.
E Jesus, ele olha para aqueles discípulos, que ele fala, vai, ou enquanto vocês estão indo, façam discípulos. E ele dá um novo papel que antes era exclusivo do mestre. Vocês também agora vão ensinar. Façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem. Ensinem. E Jesus diz o que eles devem ensinar, a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. O fazer discípulo implica conduzir pessoas para uma vida em que os mandamentos de Jesus são observados, são praticados e obedecidos. Ensine, vai lá, anuncie, viva, anuncie, faça discípulos, pega na mão de alguém e ajuda aquele que está longe de Deus a viver a mesma, ou aquele que está começando a caminhada cristã a viver a mesma vida que você está vivendo, mas não somente crie um relacionamento com ele, mas ensine as verdades do Evangelho. O ensino bíblico que existe para a formação espiritual, para a construção do caráter. E Jesus faz uma promessa fantástica. Como termina o seu verso 20 aí, de Mateus 18. Como termina? Ensine a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E o que Jesus diz? Pode ler em voz alta. Jesus promete estar com seus discípulos na missão todos os dias, até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês. Fale, aconselhe, esteja perto de alguém, porque eu estou presente. Eu sou constante ali. Isso deve estimular você a cumprir a missão. Fala assim, é um frentista do posto de gasolina, no exemplo que eu dei, num simples diálogo. Fale de Jesus, queridos. Fala um Deus te abençoe. A gente cria alguns linguajares evangélicos que nos afastam de algumas pessoas, isso é perigoso, mas por outro lado tem algumas coisas que Deus nos mandou fazer, ou que a própria Bíblia não é necessariamente nos mandou, mas são um linguajar que nós podemos usar na igreja em qualquer lugar, como por exemplo, Deus te abençoe. E aí tem muitas pessoas que vai falar com você, a todos nós, né? Não é isso que o pessoal costuma dizer? Deus abençoe a todos nós, mas ali ele vai ver em você alguém que tem um caráter de Cristo. Agradeça, seja simpático. Né? Às vezes a gente fica nervoso, quem não fica? Né? Às vezes a gente, no trânsito, em outros lugares, a gente não consegue ser discípulo amoroso o tempo todo. Eu não estou romantizando aqui. Ontem mesmo, saindo daqui da EBF, eu fiquei nervoso. Eu fui ali no São Roque, ali do shopping, e tinha 2 carros estacionados do lado da parede do shopping. Tinha uma única vaga ali, porque depois eu fui descobrir que tinha um show ali, e por isso estava cheio. E o infeliz não deixava eu passar, e eu não conseguia virar o carro. Nem de ré, nem de frente. Eu buzinei pro cara, e o cara, vem, não. Falei, não, você sai, meu. Como que eu entro aí? Não dá. Não daria ali para falar, Deus te abençoe. Não xinguei, não briguei, mas ali não daria para falar isso. Porque às vezes a gente está nervoso. Mas os dilemas da vida, querido, nos momentos da vida a gente precisa encontrar oportunidades. E aqui eu estou misturando tudo porque eu quero começar a costurar. Porque nós olhamos para o de fora, e eu falei do de dentro, e falei tudo junto, e falei do novo na fé, mas que eu quero começar a costurar aqui e dizer o seguinte, pessoal, irmãos, tem gente próximos a nós que precisam ouvir do Evangelho. Tem gente próximo a nós que é imaturo na fé e precisa crescer na fé. Tem gente próximo a nós que a sua experiência de vida tem muito a dizer. A gente é de um tempo que a gente descarta o idoso, descarta o mais velho.
Ou não somos desse tempo? Parece que não tem nada de bom. Mas para ouvir alguém. E você, mais idoso, mais velho, não tenha medo desse tempo. Ah, não sei mexer no WhatsApp. Aprenda o básico lá e responde só as mensagens, porque seu filho fica preocupado quando você não responde. Né? Mas aprende o básico, mas você não precisa se sentir menos porque você não entrou nessa era digital toda. Mas você tem experiência, você tem a voz, você tem uma vida que pode falar muito para outras pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida. Às vezes a gente é chato porque às vezes a gente é muito saudosista. Na minha época, eu já falei isso aqui, hoje é sua época. Deus ainda não te levou, então você vive nessa época. Na sua época que você era jovem, na sua época que você vivia aquilo com aquela idade, mas hoje é a sua época. E às vezes a gente desconecta porque às vezes a gente fica muito saudosista. E aí a gente começa tudo é chato, tudo não está do meu agrado, e aí a gente começa a se isolar. E aí também a gente não se aproxima, mas nós precisamos nos aproximar, queridos. Chegar para uma jovem que está passando um problema no casamento e você soube, ou ela te contou e fala, eu já passei por isso. E Deus me ensinou dessa forma. Jesus promete estar presente no meio dos seus discípulos. E essa promessa continua válida para todas as épocas. Cristo prometeu estar com a sua igreja todos os dias em que ela existir. A minha pergunta para nós é, temos cumprido a missão que recebemos? Estamos conduzindo pessoas a um relacionamento com Jesus? Se não, o que tem nos impedido? Estamos seguindo Jesus de forma obediente, levando outros a segui-lo? Se nós formos fiéis ao chamado e à missão, nós seremos uma igreja viva, relevante e centrada em Jesus. Viva, relevante e centrada em Jesus. A gente precisa, queridos, olhar além de nós. Ontem de ontem aqui, a gente poderia ter enchido essa igreja de crianças, da comunidade, para ouvirem o Evangelho de Jesus. E tinha, verdade que tinha, mas a pergunta é que talvez muitos de nós não estávamos nem envolvidos e conectados, muito menos trazer alguém aqui. A gente precisa começar a refletir o que tem nos impedido de obedecer e de viver o que Jesus nos ensina. Eu desejo e oro para que nós sejamos cada vez mais fiéis às Escrituras. E ao sermos fiéis, as nossas ações sejam guiadas pelos princípios que Deus nos ensinou. E que sejamos uma igreja local onde as nossas marcas, os valores bíblicos que norteiam, direcionam a nossa igreja e que nos coloca dentro de que nós colocamos dentro de um cronograma de trabalho para os próximos anos e que estamos trabalhando ele, é para que a nossa igreja seja reconhecida pela sua fidelidade bíblica, pelo seu testemunho e traga marcas de uma comunidade que tem um culto bíblico, cristocêntrico, um culto, um ambiente fiel aos princípios das Escrituras, com uma adoração cristocêntrica, centralizada em Cristo Jesus, e que cada encontro de louvor e adoração da igreja seja marcante. Renove os nossos corações. Nós precisamos de uma marca de uma formação espiritual, um ensino profundo e prático das Escrituras, um projeto e um processo contínuo, estruturado de aprendizado em direção à maturidade espiritual de todos aqueles que estão aqui na igreja. Nós precisamos de vida devocional, queridos. A vida devocional é um pilar da jornada e da experiência cristã. O cultivo de uma relação íntima com Deus, através da leitura bíblica, da oração, da comunhão. Nós precisamos fortalecer as famílias,
Porque a família foi projetada por Deus e é uma base fundamental da sociedade. Nós precisamos fortalecer as famílias de acordo com os princípios bíblicos. Nós precisamos formar as novas gerações. Uma geração de discípulos de Jesus Cristo, engajado, comprometido com o reino, que sejam guiados à maturidade espiritual. Uma igreja que não investe financeiramente só no prédio, mas investe nas crianças, investe na formação de obreiros para trabalhar com as crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. Acolhimento e comunhão. Como nós já falamos em outras oportunidades. Um acolhimento amoroso e gracioso para com todas as pessoas, compartilhando o que recebemos de Deus por meio do seu amor derramado em nossos corações. Mordomia, serviço, cremos que Deus é o Criador e dono de todas as coisas, tudo que somos pertence a Deus, que Ele nos deu o privilégio e a responsabilidade de administrar com sabedoria e fidelidade para a glória dEle. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo para servir com os nossos dons, talentos, recursos e habilidade. E nós honramos o Senhor com os nossos bens. Nós precisamos de uma liderança bíblica, aprovada, comprometida com o reino de Deus, não conforme a nossa necessidade, mas conforme os padrões que as Escrituras estabeleceram. Nós precisamos de missão e evangelismo, como nós falamos aqui. Fomos chamados e enviados para proclamar o Evangelho, promover o reino de Deus. E nós queremos ser uma igreja com uma gestão transparente e íntegra, que num aspecto mais administrativo e organizacional. Lidar bem com os recursos da igreja, materiais, financeiros, com excelência, organização, transparência, integridade. Não significa que nada disso não existia, mas nós queremos ter isso como uma marca. Eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem, destacando que a igreja é a comunidade formada por aqueles que com arrependimento e fé entenderam e responderam às boas novas do reino, a boa notícia do Evangelho, que tem como base, regra de fé e prática a palavra de Deus, mas é uma comunidade, a gente não pode esquecer disso, que recebeu a comissão para que essas boas novas se tornem conhecidas a outras pessoas. Esse Evangelho define a missão e o chamado da igreja de tornar conhecido o reino de Deus. Eu quero concluir essa série, repetindo o que já disse de forma breve anteriormente. Quando não há um lugar pré-definido onde se deseja chegar, quando não há uma rota, qualquer rumo serve. Consequentemente, a nossa forma de viver a igreja, os nossos cultos de adoração, podem se tornar ordenados pelos nossos costumes, pela nossa cultura, pelos nossos desejos pessoais. Deus me livre, queridos, que essa igreja seja uma igreja formada pelos desejos e costumes pessoais do Bruno. Eu sou chato. Mas a gente precisa olhar para as Escrituras. A visão individual não pode sobrepor o coletivo. E o resultado, quando isso começa a acontecer nas mais diversas formas, é que nós nos desgastamos, nos dividimos e surgem os conflitos. Não somos e não queremos ser uma igreja onde cada um segue o seu próprio entendimento, cada um segue a sua própria doutrina ou vontade. Como disse, nós precisamos, através da oração, reflexão e de um estudo aprofundado das Escrituras, saber quem somos e para onde precisamos ir, para que os esforços se concentrem na mesma direção, guiados pela verdade da palavra de Deus. Você não vai receber um cargo na igreja para você ser agradado e continuar na igreja. A igreja não vai se moldar a que você pensa, se é com base no seu costume, porque a igreja está fundamentada na palavra de Deus. É nós que nos moldamos aquilo que Deus define na sua palavra. É nós que nos moldamos. Nós queremos, repito, ser uma comunidade cristã, biblicamente fundamentada, acolhedora de pessoas, que vive e testemunha o poder transformador do Evangelho. Uma igreja bíblica, acolhedora e transformadora. Essa é
a direção para onde estamos caminhando. É para cá que nós vamos caminhar, queridos. Se você está chegando na nossa igreja, se você está se envolvendo agora, os líderes sabem disso, já ouviram isso com mais tempo, mas essa é a direção. Ah, pastor, a gente precisa fazer um projeto X para acolher tais necessidades dentro de um aspecto que não está definido nas escrituras. Não, não é isso. Ah, a gente precisa das tardes ter apoio, não sei o que, X, que está muito fora do âmbito da igreja. Não, não é isso. E não vai ser. Ah, as músicas é muito antiga, ou as músicas é muito nova. Não, não é nas nossas preferências. É a letra. E aí a gente mescla o antigo com o novo para que a letra seja centralizada em Cristo Jesus. Nós recebemos de Deus a responsabilidade de proclamação do Evangelho de Jesus, de pregar a verdade que liberta e transforma. E à medida que as pessoas entendem o Evangelho, são salvas, inseridas no corpo, elas são integradas na vida da igreja local. E a igreja precisa saber para onde está caminhando. O que estamos fazendo aqui, queridos, nessa série, é de uma forma muito clara, olhando para as Escrituras, dizer, esse é o caminho. Você quer saber para onde nós vamos caminhar como igreja? Esse é o caminho. Você quer saber qual é a visão, quais são os projetos pessoais, pastorais, ou sei lá o que do pastor? Esse é o caminho. Você quer saber como que o pastor vai tratar a liderança, os líderes, os diáconos? Esse é o caminho, queridos. A não ser que Deus nos oriente de uma forma diferente, no entendimento bíblico, esse é o caminho. Nós carregamos esses valores e isso não é nada novo, isso é bíblico. A não ser que você me aponte e mostre que isso aqui é uma heresia, desoriente a palavra, está em contra a palavra de Deus, não está orientada a palavra de Deus, esse é o caminho. E sabendo o caminho, a gente vai caminhando na dependência do Espírito, para que Deus acrescente aqueles que vão sendo salvos e transformados pelo Evangelho de Jesus. Esse é o caminho. É por aqui. E eu tenho falado isso para a nossa liderança há mais de 2 anos. E nesse mês de junho, e agora em julho, pensando no aniversário da igreja, pensando naquilo que nós vamos celebrar, pensando naquilo que nós temos falado, nós trouxemos isso como uma série para que a gente pense, como que nós vamos caminhar daqui para frente? Assim. E se eu estou remando um barco diferente? Vem conversar com a gente, porque eu quero entender porque você está remando diferente. Porque esse não é o caminho que nós estamos remando. Ah, mas eu sempre remei o barco assim. Ok. Respeito, nós vamos entender porque sempre você remou assim. Mas esse é o caminho para o qual nós estamos remando a partir de agora. Ah, mas na igreja que eu fiz parte lá, 300 anos atrás, era uma denominação, era assim. Ok. Era lá. Ah, mas na minha igreja eu orava em línguas, não sei o que. Ok, é lá. Aqui não. E nós somos assim. A gente precisa ter identidade, queridos. E ok, é a nossa identidade, nós somos assim. Alguém entende a Bíblia desse jeito. Nós não entendemos. Nós entendemos assim. Nós lemos Coríntios dessa forma. Ah, mas lá lê assim. Tem formas diferentes de interpretar. Nós interpretamos assim. E a gente precisa ter isso muito convicto no nosso coração. Ah, mas lá não, ok. Lá. Como fazer parte? Nós não somos melhores que ninguém, queridos. Nós somos uma comunidade aqui nessa localidade que entende a Bíblia dessa forma. Ok. Nós dialogamos, obviamente, com aquilo que é permitido, mas é assim que nós entendemos. Porque senão, queridos, é muito chato quando a igreja não tem uma identidade, já estou concluindo, os bastidores dela todo mundo tem a sua preferência. Ah, mas a igreja devia ser assim. Ah, mas a igreja devia fazer isso. Ah, mas a igreja... Não, queridos, é isso. O que a gente entende por liderança? A Bíblia define. Ah, mas é muito pesado. Desculpa, é pesado, porque a Bíblia definiu desse jeito. E a gente depende do Espírito Santo de Deus para fazer.
Como pode ser um pastor na igreja? Está lá em Timóteo, Tito. Se for diferente disso, não pode. Ah, mas o pastor é perfeito em tudo? Não. Mas depende da graça de Deus para se enquadrar dentro dos requisitos que o nosso Deus colocou. Por que é importante a formação espiritual? Acabamos de ler. Porque você discipula e você ensina. E Paulo vai dizer, ensina para quê? Para que não seja levado por todo o vento de doutrinas. O líder serve para quê? Para conduzir. Não serve para ficar fazendo festinha. Ele conduz. Esse é o direcionamento. Esse é para onde nós oramos. E nós decidimos, como igreja, caminhar. E eu quero terminar dizendo quais os passos para fazer parte da igreja de Cristo Jesus. E dessa igreja local. Primeiro, para fazer parte da igreja de Cristo Jesus, você precisa reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa crer em Jesus. Você precisa se render a Ele. E com isso Ele te faz nascer de novo. Te dá uma nova natureza e insere você no seu corpo, na sua igreja. É Ele que faz você nascer de novo. E Ele pode nessa noite estar falando com você e você se render a esse evangelho. E começar a partir daqui, mas talvez Ele te levar para outro lugar e tudo bem. Porque a igreja é dele, o reino é dele. E para fazer parte dessa igreja local, se você já tomou essa decisão de Cristo já é o seu Senhor, você precisa declarar publicamente e cumprir a ordenança de Jesus, que é o batismo. Agora em agosto, dia 3 de agosto, se eu não me engano, primeiro domingo de agosto, nós começamos uma turma nova, nós já temos pessoas preparo para batismo, pessoas vindo de outra igreja, nós vamos começar uma turma. Então, se você está se achegando a nós, se você já tem participado dos cultos e deseja se tornar membro, caminhe conosco lá na sala de novos membros. São 8, 10 encontros ali que nós vamos falar sobre os princípios básicos da fé e o que nós cremos como igreja. E ali nós vamos te orientar o que é ser parte dessa igreja, queridos. Que Deus nos guie e nos oriente para que nós sejamos uma igreja onde rema todos na mesma direção, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Alguém já disse que uma visão ou um caminho nem sempre precisa nascer em concordância, mas uma visão e um caminho que Deus está orientando, ele gera ao longo do tempo concordância. Talvez você está olhando tudo isso e fala, meu, o pastor é doido. Esse cara aí chegou aqui falando uns negócios. Eu acho que eu não sou muito normal, não. Desculpa, estou brincando. Mas uma coisa que eu tenho muito claro, e isso está dentro de mim, queridos, de vida, a gente precisa saber em algum momento para onde nós estamos caminhando. E essa é a direção. Você quer recapitular tudo? Ouve as mensagens anteriores. O que é ser igreja? O que é ser uma igreja bíblica? O que é ser uma igreja acolhedora? O que é ser uma igreja transformadora? E qual é o nosso papel? De conduzir pessoas a um relacionamento com Jesus, que é o que nós falamos hoje. É só recapitular lá. E nos cobrar depois, falar, pastor, essa foi a direção, não estamos indo, mas é lá que nós queremos caminhar. Amém?